Nas colinas áridas e nos vales férteis da antiga Israel, onde a poeira da história se mistura com o aroma de oliveiras e o balido das ovelhas, foi forjada uma das lendas mais duradouras da humanidade. Esta não é apenas a crônica de um reino, mas a jornada de um homem de contradições tão vastas quanto o céu do deserto sob o qual ele um dia dormiu. Ele foi pastor e poeta, guerreiro e rei, santo e pecador. Um homem cujo coração, em sua complexidade, foi considerado digno por Deus, mas cuja humanidade o levou a abismos de desespero e transgressão. Esta é a saga de Davi, o pastor que se tornou gigante, o fugitivo que se tornou monarca, o homem segundo o coração de Deus, cuja vida é um espelho da própria luta da alma humana entre a escuridão e a luz. O ar em Israel estava pesado, não apenas com o calor do sol do Oriente Médio, mas com uma crescente desilusão. O primeiro rei da nação, Saul, um homem de estatura imponente e ombros largos, escolhido para unir as 12 tribos sob uma única coroa, começava a desmoronar sob o peso de sua própria soberania. A unção que um dia o distinguira parecia evaporar como o orvalho da manhã, substituída por uma névoa de insegurança, ciúme e desobediência. Deus, através de seu profeta Samuel, lamentava a escolha. O coração do rei já não estava alinhado com o do céu. Samuel, o velho profeta de cabelos brancos como a neve do Hermon, sentiu o peso da dor divina. Sua própria tristeza pela falha de Saul era profunda, mas a ordem de Deus foi clara e irrevogável. Até quando você chorará por Saul, visto que eu o rejeitei como rei sobre Israel? Encha um chifre com óleo e vá. Estou enviando você a Jessé de Belém, pois escolhi um de seus filhos para ser rei. A jornada de Samuel até Belém foi marcada por uma apreensão silenciosa. Ele sabia que sua missão era perigosa. Ungir um novo rei enquanto o atual ainda vivia era um ato de traição, punível com a morte. Ao chegar à pequena e poeirenta cidade, os anciãos tremeram, temendo que a visita do profeta trouxesse um juízo. Mas Samuel os acalmou, anunciando um sacrifício ao Senhor e convidando a casa de Jessé para a cerimônia. Jessé, um homem respeitado, mas sem grande proeminência, apresentou seus filhos com um orgulho contido. O primeiro a passar diante de Samuel foi Eliabe, o primogênito. Alto, de feições nobres e com a postura de um guerreiro, ele parecia a encarnação de um rei. O próprio Samuel pensou, certamente este é o ungido do Senhor. Mas a voz de Deus ecoou em sua mente, uma correção suave, porém firme. Não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência exterior, mas o Senhor vê o coração. A um por um, os 7 filhos de Jessé passaram diante do profeta. Abinadab, Samá e os outros. Cada um era forte e capaz, com a promessa de liderança em seus olhos. E para cada um, a resposta divina foi a mesma. O Senhor não escolheu este. A perplexidade tomou conta de Samuel. Ele se virou para Jessé, o óleo em seu chifre ainda intocado. Estes são todos os seus filhos? Jessé hesitou, quase envergonhado. Ainda resta o mais novo, disse ele, mas ele está cuidando das ovelhas. Era quase uma demissão. O caçula, o que ficava para trás para fazer o trabalho solitário e sem glamour, o invisível. Para a família, ele era apenas Davi, o menino do campo. Mas para o Deus que sonda os corações, ele era tudo. Mande chamá-lo, insistiu Samuel. Não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Enviaram um mensageiro às pressas para os campos que cercavam Belém, e de lá ele veio, não com a armadura de um soldado ou as vestes de um príncipe, mas com o cheiro da terra e do rebanho em suas roupas. Era um jovem de aparência saudável, ruivo,
com um brilho nos olhos que falava de céus abertos e longas horas de solidão contemplativa. Ele não tinha a imponência de Eliabe, mas havia nele uma vitalidade, uma pureza de espírito que encheu a sala. E então, a voz de Deus falou a Samuel pela última vez naquele dia com clareza retumbante. Levante-se e unja-o. É ele. Naquele instante, diante de seus irmãos atônitos, Samuel ergueu o chifre e derramou o óleo consagrado sobre a cabeça de Davi. O líquido espesso e perfumado escorreu por seus cabelos e algo mudou. A Bíblia diz que, daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi com poder. O jovem pastor ainda não sabia, mas o peso de uma coroa invisível havia acabado de pousar sobre seus ombros. Enquanto isso, no palácio real, uma escuridão correspondente se aprofundava. O Espírito de Deus havia se retirado de Saul, e em seu lugar, um espírito maligno o atormentava. Uma melancolia profunda, pontuada por explosões de fúria paranoica, consumia o rei. Seus servos, desesperados para acalmar sua alma torturada, sugeriram a única terapia que conheciam, a música. Procuremos alguém que saiba tocar harpa, disseram eles. Quando o espírito maligno o atacar, ele tocará, e o rei se sentirá melhor. O destino, ou melhor, a providência, teceu seus fios. Um dos servos lembrou-se de ter ouvido falar de um jovem nos campos de Belém, um filho de Jessé, que não só era um músico talentoso, mas também corajoso, bom guerreiro, de boa aparência e que fala bem, e o Senhor está com ele. O nome de Davi, sussurrado nos campos, chegava pela primeira vez aos corredores do poder. E assim, o pastor ungido foi convocado para servir ao rei rejeitado. Davi chegou ao palácio, sua harpa em mãos, sua presença jovem e vibrante, um contraste gritante com a atmosfera sombria e opressiva da corte. Quando a tormenta interior de Saul se enfurecia, Davi tocava. Suas melodias, nascidas na solidão das pastagens, falavam de riachos tranquilos, de céus estrelados e da fidelidade de um Deus pastor. A música fluía de seus dedos, enchendo os salões de pedra com uma paz que a coroa de Saul não podia mais oferecer. A música acalmava a besta no coração do rei, e por um tempo Saul encontrou alívio e passou a amar o jovem músico, fazendo dele seu escudeiro. O pastor estava no palácio, o futuro rei servindo ao presente, mas ninguém, nem mesmo Davi, poderia prever que a próxima vez que seu nome ecoaria por Israel, não seria por sua música, mas por um ato de coragem tão monumental que transformaria a história da nação para sempre. Pois no Vale de Elá, um gigante estava desafiando o exército do Deus vivo, e o coração do pastor estava prestes a se revelar o coração de um leão. A tensão no Vale de Elá era tão espessa que podia ser cortada com uma espada. De um lado da ravina, acampado nas colinas, estava o exército de Israel, uma força paralisada pelo medo. Do outro, os filisteus, seus inimigos mortais, exultantes em sua confiança. A fonte dessa confiança tinha um nome e uma forma aterrorizante: Golias. Ele não era apenas um homem, era uma montanha de músculo e bronze. Com quase 3 metros de altura, sua presença dominava o campo de batalha. Sua armadura pesava mais que um homem comum. Seu capacete de bronze brilhava sob o sol implacável, e a ponta de sua lança era uma massa de ferro intimidadora. Todas as manhãs e todas as tardes, por 40 dias, Golias descia até o vale, seus passos fazendo o chão tremer, sua voz um trovão que ecoava pelas colinas. "Por que vocês saem em formação de batalha?" Ele rugia, o desprezo gotejando de cada palavra. "Eu sou um filisteu, e vocês são servos de Saul. Escolham um homem e mandem-no descer para lutar comigo. Se ele puder lutar e me matar, seremos seus escravos. Mas se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. Hoje eu desafio os exércitos de Israel.
Deem-me um homem para que possamos lutar. A cada desafio, um calafrio percorria as fileiras de Israel. O rei Saul, o homem mais alto da nação, escondia-se em sua tenda, seu coração desprovido de coragem. Seus soldados, antes orgulhosos, agora olhavam para o chão, a vergonha e o terror gravados em seus rostos. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó parecia distante, e sua nação estava humilhada. Foi nesse cenário de paralisia que Davi chegou, enviado por seu pai para levar grãos e pães a seus 3 irmãos mais velhos, que serviam no exército, e queijos para o comandante deles. Ele era um mensageiro, não um soldado. Ele chegou ao acampamento ao amanhecer, bem a tempo de ouvir o desafio ritual de Golias. Enquanto os soldados corriam para suas posições, tremendo, Davi ficou parado, ouvindo as blasfêmias do gigante. Uma indignação santa, pura e ardente ferveu em seu peito. Ele se virou para os soldados próximos, sua juventude e inexperiência em gritante contraste com sua pergunta audaciosa. O que será feito pelo homem que matar este filisteu e remover esta desonra de Israel? Quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Seu irmão mais velho, Eliabe, ouviu suas palavras e, com o desprezo de um irmão que ainda o via como o caçula insignificante, repreendeu-o. Por que você desceu aqui? E com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Conheço sua presunção e a maldade do seu coração. Você desceu apenas para ver a batalha. Mas as palavras de Davi, cheias de uma fé que os outros haviam perdido, começaram a se espalhar pelo acampamento como fogo em restolho. Elas chegaram aos ouvidos do rei Saul, que, desesperado por qualquer vislumbre de esperança, mandou chamar o jovem. Davi se apresentou diante do rei, sua postura respeitosa, mas seus olhos queimando com convicção. Que ninguém perca a coragem por causa dele, disse Davi. Seu servo irá e lutará com este filisteu. Saul olhou para ele, um jovem pastor, e depois pensou no gigante blindado. A ideia era absurda. Você não pode lutar contra este filisteu, disse Saul. Você é apenas um rapaz, e ele é um homem de guerra desde a sua juventude. Foi então que Davi revelou a fonte de sua confiança. Não era em sua própria força, mas na fidelidade de Deus, provada nas provações silenciosas do deserto. Seu servo tem cuidado das ovelhas de seu pai, explicou ele. Quando um leão ou um urso vinha e pegava uma ovelha do rebanho, eu ia atrás dele, o atacava e resgatava a ovelha de sua boca. E se ele se virava contra mim, eu o agarrava pela juba, o feria e o matava. Seu servo matou tanto o leão quanto o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque ele desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou da pata do leão e da pata do urso, me livrará da mão deste filisteu. As palavras de Davi, repletas de uma fé inabalável, acenderam uma pequena faísca no coração sombrio de Saul. Desesperado, ele concordou. Vá e que o Senhor esteja com você. Saul tentou equipar Davi com sua própria armadura, seu capacete de bronze e sua túnica de malha. Mas as armas de um rei incrédulo não serviam para um pastor fiel. Davi, sobrecarregado pelo peso e pela falta de familiaridade, tirou tudo. Não posso ir com isto, disse ele, pois não estou acostumado. Em vez disso, ele se armou como um pastor, pegou seu cajado, sua bolsa de pastor e sua funda. Caminhou até o leito seco do riacho e escolheu 5 pedras lisas, polidas pela água corrente ao longo dos anos. 5 pedras para um gigante. Com suas armas simples em mãos, ele desceu para o vale para encontrar seu destino. Golias viu o jovem se aproximando e riu, um som gutural e cheio de desdém. Ele viu um menino ruivo, com um cajado de pastor, não um guerreiro. Sou eu um cão, para que você venha a mim com paus, zombou o gigante. E ele amaldiçoou Davi por seus deuses. Venha aqui,
e darei sua carne às aves do céu e às feras do campo. Mas a resposta de Davi não foi de medo, mas de uma declaração de fé que ecoaria através dos séculos. Você vem contra mim com espada, lança e dardo, gritou Davi, sua voz clara e ressonante no silêncio tenso do vale. Mas eu venho contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje o Senhor o entregará em minhas mãos, e eu o derrubarei e cortarei sua cabeça. E hoje darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. E toda esta assembleia saberá que não é com espada ou lança que o Senhor salva, pois a batalha é do Senhor, e ele os entregará em nossas mãos. Enquanto o gigante se movia pesadamente em sua direção, Davi correu para encontrá-lo. Sem hesitação, ele pegou uma pedra de sua bolsa, colocou-a na funda e começou a girá-la, cada rotação um sussurro de oração e confiança. O ar assobiou. Ele soltou. A pequena pedra, impulsionada por uma fé imensa, voou pelo ar com uma precisão mortal. Ela encontrou seu alvo no único ponto vulnerável, a testa do gigante, logo abaixo da borda de seu capacete. A pedra se enterrou em sua testa. Por um momento, o gigante ficou parado, a expressão de choque congelada em seu rosto. O titã, que havia aterrorizado uma nação inteira, vacilou. E então, com um estrondo que fez o chão tremer, ele caiu de bruços na terra. Um silêncio atordoado caiu sobre os dois exércitos. E então, um grito de triunfo irrompeu das fileiras israelitas, um som de libertação e espanto. Davi correu até o gigante caído, desembainhou a enorme espada do próprio Golias e, com um único e poderoso golpe, cortou-lhe a cabeça. Quando os filisteus viram que seu campeão estava morto, eles se viraram e fugiram em pânico. O exército de Israel, galvanizado pela fé de um único pastor, perseguiu-os, e a vitória foi completa. Naquele dia, Davi, o pastor de Belém, tornou-se o matador de gigantes de Israel. Ele não havia vencido com a força do aço, mas com a força de um coração que confiava plenamente em seu Deus. A nação tinha um novo herói, mas mal sabia ele que sua maior batalha não seria contra um gigante em um vale, mas contra o gigante do ciúme que residia no coração de seu próprio rei. O retorno de Davi do vale de Elá foi apoteótico. Ele não era mais o mensageiro anônimo, mas o salvador de Israel. Quando o exército marchou vitorioso pelas cidades, as mulheres saíram para recebê-los com canções, danças e tamborins. E a canção que elas cantavam, uma melodia simples e cativante, selaria o destino de Davi e acenderia uma chama mortal no coração do rei Saul. Saul matou seus milhares, elas cantavam, seus rostos radiantes de alegria, e Davi, suas dezenas de milhares. A melodia chegou aos ouvidos de Saul, e cada nota foi como uma gota de veneno. Milhares para ele, o rei ungido, e dezenas de milhares para um rapaz pastor? A semente da inveja, já plantada em seu solo fértil de insegurança, germinou instantaneamente em uma árvore de ódio. Deram a Davi dezenas de milhares. Ele rosnou para si mesmo, a paranoia turvando seu olhar. Mas a mim apenas milhares. O que mais ele pode ter, senão o reino? A partir daquele dia, Saul nunca mais olhou para Davi da mesma forma. O jovem músico que antes trazia paz à sua alma atormentada, agora era uma fonte de tormento. A harpa que acalmava o espírito maligno, agora apenas agitava a bile do ciúme. O amor que ele sentira por Davi se transformou em suspeita, depois em medo e, finalmente, em uma fúria assassina. A corte, antes um lugar de honra para Davi, tornou-se uma armadilha mortal. Em duas ocasiões distintas, enquanto Davi tocava sua harpa para acalmar o rei, a escuridão tomou conta de Saul.
Com um grito de fúria, ele arremessou sua lança, a arma real, diretamente contra o jovem, com a intenção de cravá-lo na parede. Em ambas as vezes, Davi, ágil e talvez divinamente avisado, desviou-se, a lança de bronze vibrando na parede onde sua cabeça estivera segundos antes. O herói de Israel havia se tornado um alvo no palácio de seu próprio rei. Apesar da crescente ameaça, um laço de amor puro e inabalável se formou no coração daquele ninho de víboras. Jonatas, o filho de Saul e herdeiro do trono, viu em Davi um espírito irmão. A Bíblia descreve seu vínculo com uma profundidade rara. A alma de Jonatas se ligou à alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Jonatas, o príncipe, não via em Davi um rival, mas um campeão da fé que ele mesmo aspirava a ser. Ele fez uma aliança com Davi, um pacto de amizade eterna. Em um gesto de total lealdade e renúncia, ele se despiu de suas vestes reais, de sua espada, de seu arco e de seu cinto, e os deu a Davi. Era um ato simbólico de poder surpreendente. O herdeiro estava, de fato, transferindo sua primogenitura para o pastor ungido. Ele reconheceu o chamado de Deus sobre a vida de Davi antes mesmo que o próprio Davi o compreendesse totalmente. Essa amizade tornou-se a âncora de Davi em meio à tempestade da ira de Saul. Mas o rei, consumido pelo ciúme, continuou a tramar. Ele promoveu Davi a comandante, enviando-o para batalhas perigosas, esperando que uma espada filisteia fizesse o trabalho que sua lança não conseguiu. Mas a cada missão, Davi retornava vitorioso, sua reputação e popularidade crescendo ainda mais, para o desespero de Saul. Desesperado, Saul teceu uma teia mais sutil. Ele ofereceu sua filha mais velha, Merabe, em casamento a Davi, mas com uma condição: seja um homem valente para mim e lute as batalhas do Senhor. Seu pensamento era sinistro, que não seja minha mão sobre ele, mas a mão dos filisteus. Davi, com humildade, questionou sua dignidade para ser genro do rei, mas Saul o enganou, dando Merabe a outro homem. Não se dando por vencido, Saul descobriu que sua filha mais nova, Mical, amava Davi. Ele viu nisso outra oportunidade. Ofereceu Mical a Davi, mas desta vez o dote era macabro, 100 prepúcios de filisteus. Era uma tarefa projetada para ser suicida. Mas Davi, destemido, aceitou o desafio. Ele e seus homens foram e mataram 200 filisteus, trazendo o dobro do dote exigido. Saul não teve escolha a não ser entregar Mical em casamento a Davi, prendendo ainda mais o jovem herói em sua teia de intrigas, mas também solidificando sua posição na família real. A presença constante de Davi, agora seu genro, só alimentava a obsessão de Saul. A situação tornou-se insustentável. Saul confessou abertamente a Jonatas e a seus servos sua intenção de matar Davi. Jonatas, leal à sua aliança, correu para avisar seu amigo: meu pai, Saul, procura matá-lo, portanto tome cuidado pela manhã. Fique em um lugar secreto e se esconda. Jonatas intercedeu corajosamente por Davi, lembrando a seu pai como Davi havia arriscado sua vida por Israel. Por um momento a razão prevaleceu, e Saul jurou: tão certo como vive o Senhor, ele não será morto. Mas a paz foi passageira. Outra vitória de Davi sobre os filisteus reacendeu a fúria do rei, e a cena da lança se repetiu. Desta vez, Davi fugiu para sua casa, mas Saul enviou soldados para vigiar a casa durante a noite e matá-lo pela manhã. Foi Mical, sua esposa, que o salvou. Se você não salvar sua vida esta noite, amanhã estará morto. Ela o avisou. Ela o desceu por uma janela, e Davi fugiu para a escuridão. Para ganhar tempo, Mical colocou um ídolo na cama, cobriu-o com roupas e colocou uma rede de pelos de cabra em sua cabeça. Quando os soldados de Saul chegaram, ela disse que Davi estava doente. A artimanha foi descoberta, mas deu a Davi o tempo precioso de que precisava para escapar.
Davi correu para Ramá, para o único santuário que conhecia, o profeta Samuel. Mas a perseguição de Saul era implacável. Ele enviou mensageiros, depois mais mensageiros, e finalmente foi ele mesmo. Mas em cada tentativa, o Espírito de Deus interveio, fazendo com que os perseguidores e até mesmo Saul profetizassem, frustrando seus planos assassinos. Ainda assim, Davi sabia que não poderia se esconder para sempre. Ele se encontrou secretamente com Jonatas em um campo, seu coração pesado com a dor da injustiça. Que fiz eu? Qual é a minha culpa? E qual é o meu pecado contra seu pai, para que ele procure a minha vida? Jonatas, ainda querendo acreditar no melhor de seu pai, propôs um teste final. Davi se esconderia no campo durante a festa da lua nova. Jonatas observaria a reação de Saul à ausência de Davi. Eles combinaram um sinal. Jonatas atiraria 3 flechas como se estivesse praticando. Se ele dissesse a seu servo que as flechas estavam deste lado, Davi estaria seguro. Mas se ele gritasse que as flechas estavam além, seria o sinal de que Davi deveria fugir para sempre. A cena na mesa do rei foi tensa. A ausência de Davi foi notada. No segundo dia, a ira de Saul explodiu. Quando Jonatas defendeu seu amigo, a fúria do rei se voltou contra seu próprio filho, filho de uma mulher perversa e rebelde. Ele gritou, sua face contorcida de ódio. Enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem você nem seu reino serão estabelecidos. Portanto, mande e traga-o a mim, pois ele certamente morrerá. E em um ato de loucura final, Saul arremessou sua lança contra seu próprio filho. Na manhã seguinte, Jonatas foi ao campo, seu coração partido. Ele atirou as flechas e gritou para o servo: "A flecha não está além de você?" Era o sinal. Das sombras, Davi emergiu, seu rosto banhado em lágrimas. Os 2 amigos se abraçaram, sua despedida um testemunho silencioso de amor e lealdade em um mundo desfeito pelo ódio. Eles choraram juntos, sabendo que talvez nunca mais se veriam. "Vá em paz", disse Jonatas, "pois juramos um ao outro em nome do Senhor, dizendo: o Senhor esteja entre mim e você, e entre meus descendentes e seus descendentes para sempre." Davi se virou e caminhou em direção ao deserto, deixando para trás o palácio, sua esposa e seu melhor amigo. O herói de Israel era agora um fugitivo. O rei ungido estava no exílio. A sombra do ciúme de Saul havia finalmente mergulhado o reino na escuridão, forçando Davi a uma jornada solitária e perigosa, onde ele aprenderia que a confiança em Deus é forjada não nos aplausos da multidão, mas no silêncio do deserto. O deserto de Judá se tornou o novo palácio de Davi. As cavernas frias e escuras eram seus aposentos reais, as rochas áridas, seu trono, e o céu noturno cravejado de estrelas, sua única tapeçaria. A fuga do palácio de Saul mergulhou Davi em um mundo de incerteza e perigo constante. Cada sombra podia esconder um espião, cada viajante podia ser um traidor. Ele era um homem marcado, com a fúria de um rei louco em seu encalço. Sua primeira parada foi em Nob, onde o sacerdote Aimeleque, enganado pela urgência de Davi, deu-lhe o pão consagrado e a espada de Golias. Este ato de compaixão teria um custo terrível, pois um dos servos de Saul, Doeg, o edomita, testemunhou a cena e mais tarde a relataria ao rei, resultando em um massacre brutal dos sacerdotes. A inocência do exílio de Davi já estava manchada com o sangue de outros. De lá, em um ato de desespero, Davi buscou refúgio entre seus antigos inimigos, os filisteus, na cidade de Gate. Mas o matador de Golias não poderia permanecer anônimo por muito tempo. Reconhecido, ele só escapou da morte, fingindo-se de louco, babando e arranhando as portas, uma humilhação profunda para o futuro rei de Israel. A caverna de Adulão se tornou seu primeiro verdadeiro refúgio. E foi lá
que o improvável começou a acontecer. A notícia de que o herói Davi era um fora da lei se espalhou. E para Adulão vieram os descontentes, os endividados, os de espírito amargurado, todos os párias e rejeitados da sociedade de Saul. Cerca de 400 homens se juntaram a ele. Não era um exército de elite, mas uma milícia de desesperados. E Davi, o pastor de ovelhas, tornou-se seu capitão, forjando-os em uma força leal e formidável. Os anos seguintes foram uma longa e cansativa perseguição. Saul, com uma obsessão maníaca, caçava Davi pelo deserto de Zif, pelo deserto de Maom, de fortaleza em fortaleza, de caverna em caverna. Era um jogo mortal de gato e rato, com Saul comandando 3.000 dos melhores soldados de Israel contra o bando de Davi. No entanto, em meio a essa perseguição implacável, a mão de Deus protegeu Davi de maneiras extraordinárias, e seu caráter foi refinado no fogo da adversidade. Em 2 ocasiões distintas, o destino, ou a providência, entregou Saul nas mãos de Davi. A primeira foi em uma caverna em En-Gedi. Saul, em perseguição a Davi, entrou na mesma caverna onde Davi e seus homens estavam escondidos nas profundezas escuras para atender às suas necessidades. Os homens de Davi viram isso como um sinal divino. Este é o dia sobre o qual o Senhor lhe disse: eis que entrego seu inimigo em suas mãos, para que você possa fazer com ele o que lhe parecer bom. A oportunidade de acabar com anos de perseguição, de reivindicar o trono, estava a centímetros de distância. Mas Davi se aproximou silenciosamente e, em vez de cravar uma adaga no coração de Saul, cortou um pedaço da borda de seu manto. Mesmo esse ato simbólico pesou em sua consciência. O Senhor me proíba de fazer tal coisa ao meu Senhor, o ungido do Senhor, disse ele a seus homens. Pois quem pode estender a mão contra o ungido do Senhor e ser inocente? Quando Saul saiu da caverna, Davi o seguiu e gritou: meu senhor, o rei! Saul se virou e Davi se curvou, mostrando o pedaço de pano. Veja, meu pai, veja o pedaço do seu manto em minha mão, pois ao cortar a ponta do seu manto, eu não o matei. Saiba e veja que não há mal nem transgressão em minha mão. Eu não pequei contra você, embora você me casse para tirar minha vida. Saul, confrontado com a prova irrefutável da misericórdia de Davi, desabou. Ele chorou, sua loucura momentaneamente dissipada pela graça de seu rival. Você é mais justo do que eu, admitiu ele. Você me retribuiu com o bem, enquanto eu o retribuí com o mal. Agora sei que você certamente será rei. Mas a trégua, como antes, foi breve. A paranoia de Saul retornou e a caçada recomeçou. A segunda oportunidade veio no deserto de Zif. Davi e seus homens descobriram o acampamento de Saul à noite. Mas o Senhor me proíba de estender a mão contra o ungido do Senhor. Em vez disso, eles pegaram a lança e o jarro de água de Saul e desapareceram na noite. De uma colina distante, Davi gritou para o acampamento adormecido, repreendendo Abner, o comandante de Saul, por não proteger seu rei. Saul reconheceu a voz de Davi e, mais uma vez, foi dominado pela vergonha e pelo remorso. Mas desta vez, Davi sabia que as palavras do rei eram vazias. Ele nunca mais confiaria nele. Este período de exílio culminou em uma tragédia que abalaria Israel até o seu âmago. Enquanto Davi estava entre os filisteus, uma grande guerra eclodiu. Os exércitos de Israel e da Filístia se enfrentaram no Monte Gilboa. A batalha foi um desastre para Israel. O exército foi derrotado e os filhos de Saul, incluindo o nobre Jonatas, caíram em batalha. Saul, gravemente ferido por arqueiros e vendo a derrota iminente, preferiu a morte à captura e humilhação. Ele pediu a seu escudeiro que o matasse, mas o jovem temeu. Então Saul pegou sua própria espada e se jogou sobre ela.
O primeiro rei de Israel morreu não em glória, mas em desespero, em um campo de batalha encharcado de sangue. A notícia chegou a Davi em Ziclag, trazida por um amalequita que falsamente se gabava de ter matado Saul. Em vez de se alegrar com a morte de seu algoz, Davi foi tomado por uma dor profunda e genuína. Ele e seus homens rasgaram suas vestes, jejuaram e choraram. A morte do rei que o caçou por anos não lhe trouxe alegria, apenas tristeza pela queda de um líder e pela perda de seu amigo mais querido. Davi então compôs uma das elegias mais comoventes da literatura, o Lamento pelo Arco, em honra de Saul e Jonatas. Suas palavras revelaram a profundidade de seu coração, sua capacidade de ver a nobreza mesmo em seu inimigo e sua dor excruciante pela perda de seu amigo-irmão. A tua glória, ó Israel, foi morta nos teus altos. Como caíram os valentes! Mas a coroa que o aguardava seria muito mais pesada do que ele jamais imaginara. E as batalhas que travaria como rei fariam a perseguição de Saul parecer uma provação menor. Com a morte de Saul, um vácuo de poder se abriu em Israel. Davi, guiado por Deus, mudou-se para Hebrom, onde os homens de sua própria tribo, Judá, o ungiram rei. Mas a nação permaneceu dividida. Abner, o poderoso comandante de Saul, instalou o filho sobrevivente de Saul, Is-Bosete, como rei sobre o resto de Israel. Aos 37 anos, o fugitivo finalmente ocupou o trono que lhe fora destinado. Seu reinado começou com uma era de ouro. Um de seus primeiros e mais brilhantes atos foi conquistar a fortaleza de Jebus, uma cidade que nenhum israelita havia conseguido tomar. Ele a renomeou como Jerusalém, a cidade de Davi, e a estabeleceu como a capital política e espiritual da nação unificada. Ele derrotou os filisteus de forma decisiva, garantindo as fronteiras de Israel. A nação floresceu sob sua liderança. O auge deste período de devoção veio quando Davi decidiu trazer a Arca da Aliança, o símbolo da presença de Deus, para Jerusalém. A primeira tentativa terminou em tragédia, mas a segunda foi um triunfo de adoração. Enquanto a arca entrava na cidade, Davi, o rei guerreiro, despiu-se de suas vestes reais e dançou diante do Senhor com toda a sua força, vestido apenas com uma simples estola de linho. Sua esposa Mical, filha de Saul, o desprezou em seu coração por tal comportamento indigno, mas para Davi, a humildade diante de Deus era mais importante que a dignidade diante dos homens. Ele sonhava em construir um templo magnífico para Deus, mas o profeta Natã trouxe-lhe uma mensagem. Não seria Davi a construir a casa de Deus, mas Deus quem construiria uma casa para Davi, uma dinastia eterna. A tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. O teu trono será estabelecido para sempre. Davi era o rei ideal, um líder que amava seu povo, um adorador que amava seu Deus. Ele estava no auge de seu poder, de sua fama e de sua fé. E foi precisamente neste pináculo de sucesso que ele cometeu o ato que lançaria uma sombra indelével sobre seu legado e traria uma dor indizível à sua própria casa. Aconteceu em uma tarde de primavera, numa época em que os reis saíam para a guerra. Mas Davi, o rei, permaneceu em Jerusalém. Ele havia delegado a batalha. Confortável, seguro e talvez ocioso, ele caminhava pelo terraço de seu palácio ao entardecer. De seu ponto de vista privilegiado, ele olhou para os telhados da cidade abaixo. E então ele a viu. Uma mulher de beleza estonteante, tomando banho. Seu nome era Batseba, e ela era a esposa de um de seus soldados mais leais, Urias, o hitita, que estava na linha de frente da batalha. Naquele momento, Davi, o matador de gigantes, foi derrotado por um único olhar. A luxúria, um gigante mais perigoso que Golias, tomou conta de seu coração.
Ele, que havia poupado a vida de seu inimigo Saul, agora conspirava para roubar a esposa de seu amigo. Ele usou seu poder real, mandou chamá-la e deitou-se com ela. O pecado, uma vez concebido, deu à luz a consequências. Batseba enviou uma mensagem a Davi: "Estou grávida." O pânico substituiu a paixão. Davi, o estrategista militar, agora usava suas habilidades para encobrir sua transgressão. Ele convocou Urias do campo de batalha, esperando que ele dormisse com sua esposa, para que a criança pudesse ser passada como sua. Mas Urias era um homem de honra inabalável. "A arca, Israel e Judá habitam em tendas", disse ele ao rei, "e meu senhor Joabe e os servos do meu senhor estão acampados em campo aberto. Deveria eu então ir para minha casa para comer, beber e me deitar com minha esposa? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa." Frustrado, Davi embebedou Urias, mas mesmo embriagado, a lealdade do soldado aos seus companheiros era mais forte que seu desejo. Ele dormiu na entrada do palácio, recusando-se a entrar em sua casa. O plano de Davi havia falhado. O desespero o levou ao abismo mais profundo. Ele cometeu o ato mais frio e calculado de sua vida. Escreveu uma carta, selou-a e a entregou nas mãos do próprio Urias, para que a levasse a Joabe, o comandante do exército. A carta continha uma sentença de morte. Coloque Urias na frente da batalha mais feroz e depois retire-se de trás dele para que ele seja ferido e morra. Joabe obedeceu. Urias, o soldado leal, foi abandonado em uma posição exposta e morto pela espada inimiga. Quando a notícia da morte de Urias chegou, Davi esperou o período de luto de Batseba passar e então a tomou como sua esposa. Aos olhos do público, ele era um rei benevolente, cuidando da viúva de um herói caído. Em seu próprio coração, ele era um adúltero e um assassino. Ele pensou que seu pecado estava enterrado, escondido sob as aparências da realeza. Mas a Bíblia acrescenta uma frase arrepiante: "Mas a coisa que Davi tinha feito desagradou ao Senhor." Deus então enviou o profeta Natã a Davi. Natã não o confrontou diretamente. Em vez disso, ele contou uma história, uma parábola simples e devastadora. Havia dois homens em uma cidade, um rico e outro pobre. O rico tinha muitos rebanhos e gado, mas o pobre não tinha nada, exceto uma cordeirinha que ele havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Comia de seu pão, bebia de seu copo e dormia em seu colo. Era como uma filha para ele. Agora, um viajante veio ao homem rico, mas o rico se recusou a pegar um de seus próprios rebanhos para preparar uma refeição para o viajante. Em vez disso, ele pegou a cordeira do homem pobre e a preparou. A ira de Davi se acendeu. Seu senso de justiça, tão aguçado quando se tratava dos pecados dos outros, explodiu. "Tão certo como vive o Senhor", ele declarou, "o homem que fez isso merece morrer. Ele deve pagar pela cordeira 4 vezes, porque fez tal coisa e não teve piedade." O silêncio encheu a sala do trono. Natã olhou diretamente nos olhos do rei e, com 2 palavras, derrubou todo o castelo de mentiras de Davi. "Tu és esse homem." O impacto daquelas palavras foi mais poderoso do que a pedra que derrubou Golias. De repente, Davi se viu como Deus o via. O rei rico, com muitas esposas, que havia roubado a única cordeira de um homem pobre e leal. A acusação de Natã continuou, listando os pecados de Davi e pronunciando o juízo de Deus. A espada nunca se afastaria de sua casa, o mal surgiria de sua própria família e o filho nascido de seu adultério morreria. O rei Davi, o homem poderoso, desmoronou. Não havia desculpas, não havia justificativas, apenas o peso esmagador de seu pecado. Sua resposta foi imediata e sincera: "Pequei contra o Senhor."
A transgressão no trono havia sido exposta, e a colheita amarga de suas consequências estava prestes a começar, transformando seu palácio de um símbolo de triunfo em um palco de tragédia familiar. O perdão de Deus, oferecido através de Natã, foi imediato, mas as consequências do pecado de Davi, como as ondas de uma pedra atirada em um lago, se espalhariam, trazendo dor e devastação para as gerações seguintes. A justiça divina e a lei natural da semeadura e da colheita não foram suspensas. Davi aprenderia da maneira mais brutal que, embora a culpa do pecado possa ser perdoada, suas cicatrizes permanecem. A primeira ferida foi a morte do filho que Batseba lhe dera. O menino adoeceu gravemente, como Natã havia profetizado. Por 7 dias, Davi jejuou, orou e deitou-se no chão, implorando a Deus pela vida da criança. Mas no 7º dia, o bebê morreu. Seus servos temeram contar-lhe, pensando que sua dor o levaria a um ato desesperado. Mas a reação de Davi os surpreendeu. Ele se levantou, lavou-se, ungiu-se, trocou de roupa e foi à casa do Senhor para adorar. Enquanto a criança estava viva, jejuei e chorei, explicou ele, pois pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim, mas agora que ela está morta, por que jejuar? Posso trazê-la de volta? Eu irei para ela, mas ela não voltará para mim. Era a aceitação sombria de um julgamento merecido, mas esta foi apenas a primeira gota da tempestade que estava por vir. A profecia de que a espada nunca se afastaria de sua casa começou a se cumprir de forma horrível. A disfunção, semeada pelo pecado do pai, floresceu entre seus filhos. Seu primogênito, Aminon, consumido por uma paixão incestuosa por sua meia-irmã, Tamar, a estuprou e depois a descartou com desprezo. Tamar, desonrada e de coração partido, encontrou consolo em seu irmão Absalão. Davi ficou furioso com o que Anon fez, mas seu próprio pecado o havia paralisado moralmente. Ele não fez nada. Sua inação permitiu que a semente do ódio de Absalão crescesse. Por 2 anos, Absalão nutriu sua vingança. Ele então convidou todos os filhos do rei para uma festa e, em um momento calculado, ordenou que seus servos matassem Aminon. O assassinato mergulhou a família real no caos e no luto. Absalão fugiu, tornando-se um exilado, assim como seu pai um dia fora. Anos depois, Davi, com o coração saudoso, permitiu que Absalão retornasse a Jerusalém, mas a reconciliação foi superficial. Absalão, agora um homem de uma beleza estonteante e cabelos longos e fartos, começou a tecer uma conspiração contra seu próprio pai. Com uma astúcia política magistral, ele se posicionava nos portões da cidade, ouvindo as queixas do povo e dizendo, se eu fosse juiz na terra, todos teriam justiça. Ele roubou o coração dos homens de Israel. A rebelião, quando veio, foi rápida e devastadora. Absalão se declarou rei em Hebrom, e a conspiração se tornou tão forte que Davi, o grande rei guerreiro, foi forçado a fugir de sua própria capital, Jerusalém. A cena era uma imagem espelhada e trágica de sua antiga fuga de Saul. O exército de Davi, liderado pelo leal Joabe, enfrentou as forças rebeldes de Absalão. Antes da batalha, Davi, o pai, deu uma única ordem a seus comandantes, seu coração dividido entre a necessidade de vitória e o amor por seu filho rebelde. Tratem o jovem Absalão com brandura por minha causa. A batalha foi uma vitória decisiva para as forças de Davi. 20.000 homens morreram. E Absalão, em sua fuga, cavalgando em sua mula, passou por baixo dos galhos grossos de um grande carvalho. Seus longos e orgulhosos cabelos ficaram presos nos galhos e a mula continuou, deixando-o suspenso entre o céu e a terra. Joabe, ao saber disso, ignorou a ordem do rei. Com 3 dardos em mãos, ele os cravou no coração de Absalão, enquanto ele ainda estava vivo, pendurado no carvalho.
A notícia da vitória chegou a Davi, que esperava ansiosamente nos portões da cidade. Mas sua primeira e única pergunta não foi sobre o reino, mas sobre seu filho. O jovem Absalão está bem? O mensageiro, relutante, finalmente deu a notícia. A reação de Davi não foi a de um rei vitorioso, mas a de um pai destruído. Ele subiu para o quarto sobre o portão e chorou. E enquanto subia, ele clamava em uma das expressões de dor mais cruas e comoventes de toda a literatura. Ó, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morresse em seu lugar. Ó, Absalão, meu filho, meu filho. Seu luto foi tão profundo que ameaçou desmoralizar todo o seu exército vitorioso. Joabe teve que confrontá-lo duramente, lembrando-o de seus deveres como rei. Davi retornou ao trono, mas era um homem mudado, assombrado pelos fantasmas de suas decisões. A colheita amarga de seu pecado havia sido completa. Ele havia ganhado o mundo, mas quase perdeu sua alma e viu sua família se despedaçar no processo. O resto de seu reinado foi dedicado a consolidar o reino para seu filho Salomão, nascido de Batseba após a morte do primeiro filho. O pastor, o guerreiro, o rei, o poeta, ele havia sido tudo isso. Mas no final, sua história não é a de um herói impecável, mas a de um homem falho, amado por Deus, que aprendeu através da dor mais profunda que as leis da consequência são inexoráveis e que a verdadeira grandeza se encontra não em nunca cair, mas em se levantar arrependido e humilde após cada queda. A lição que tiramos dessa história é que a vida de Davi é uma tapeçaria tecida com os fios mais brilhantes do triunfo e os tons mais sombrios da tragédia. De pastor anônimo a rei célebre, sua jornada é um testemunho do poder da fé, da coragem e da escolha soberana de Deus, que não olha para a estatura ou a força, mas para a sinceridade do coração. A vitória sobre Golias não foi apenas sobre uma pedra e uma funda. Foi uma lição eterna de que a fé, mesmo do tamanho de um seixo, pode derrubar os gigantes da dúvida, do medo e da opressão que desafiam a nossa alma. No entanto, a saga de Davi seria incompleta e perigosamente enganosa se parasse em seus triunfos. Sua história nos força a confrontar uma verdade desconfortável. Mesmo os corações mais devotos são vulneráveis à escuridão. O mesmo homem que dançou com abandono diante de Deus foi o mesmo que, em um momento de ociosidade e poder, permitiu que a luxúria o levasse ao adultério e ao assassinato. Sua queda serve como um aviso solene sobre o perigo da complacência e o poder corrosivo do pecado, que nunca vem sozinho, mas sempre traz consigo a necessidade de engano e mais transgressão para se esconder. A lição mais profunda, talvez, resida na resposta de Davi ao ser confrontado. Ele não se justificou, não culpou os outros, não minimizou sua falta. Ele se quebrou. Sua confissão, pequei contra o Senhor, e o subsequente Salmo 51 são um manual sobre o arrependimento verdadeiro. Ele nos ensina que o caminho de volta para Deus não é pavimentado com desculpas, mas com um coração contrito e um espírito quebrantado. Mas a história também é um estudo sombrio sobre as consequências. O perdão de Deus não é um escudo contra os resultados de nossas ações. O pecado de Davi desencadeou uma espiral de dor em sua família que nem mesmo sua coroa pôde conter. A espada que ele usou metaforicamente contra Urias entrou em sua própria casa, trazida pelas mãos de seus próprios filhos. Aprendemos que nossas escolhas têm um eco, que nossas ações afetam não apenas a nós, mas tecem a realidade daqueles que amamos. No final, a vida de Davi não é um ideal a ser imitado sem ressalvas, mas um espelho da condição humana. Somos todos uma mistura de fé e falha, de coragem e covardia, de santidade e pecado. A lição moral duradoura não é simplesmente seja como Davi, o matador de gigantes, mas sim seja como Davi, o pecador arrependido.
É a compreensão de que não importa quão alto possamos subir ou quão baixo possamos cair, a porta para a redenção está sempre aberta para aqueles que se aproximam dela com um coração honesto e humilde, prontos para aceitar tanto a graça do perdão quanto o peso das consequências. A história de Davi é a prova de que Deus pode usar pessoas falhas e quebradas para cumprir seus propósitos e que a verdadeira força de um rei e de qualquer ser humano reside em sua capacidade de se ajoelhar. Se você está gostando dessa história, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe de onde você está assistindo. A sua participação é muito importante para nós.